Bom dia, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar de algo muito importante para vocês. É sobre o livro de Salmos. Quero falar acerca do livro de Salmos. E o livro de Salmos, ele se identifica em 4 tipos. O livro de Salmos, ele se divide em 5 livros. E o livro de Salmos também, ele se divide em 17 tipos. Vamos ver. O livro de Salmos, eles foram escritos de forma poética. Quando tratamos acerca do livro de Salmos, nós não podemos tratar acerca dele como capítulos e como versículos, mas sim como os versos, como número e versos. Assim sendo, Salmo número 1, verso 1, ou verso 2, ou verso 3. Não existe capítulo e não existe versículo no livro de Salmos. O livro de Salmos, eles foram escritos de forma poética, assim como o livro de Jó, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Lamentações de Jeremias. O livro de Salmos, eles se identificam em 4 tipos, como Salmos de Davi. Eles foram escritos por Davi, são 74 em sua totalidade. Salmos de Salomão foram escritos por Salomão. E os salmos exílicos, que fazem alusão à história de Israel e com a destruição de Jerusalém, e também dos tempos que o povo judeu passou sobre o exílio. E os salmos de restauração. O principal assunto é o aspecto litúrgico, que traz ao povo que retornou do exílio a sua liturgia nos cultos. O livro de Salmos ele se divide em 5 tipos, 5 livros. Fazem referência ou paralelo aos livros do Pentateuco ou da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os Salmos número 1 ao 41, ele fazem alusão ou referência ao livro de Gênesis. Salmo 42 ao 72 fazem referência ou alusão ao livro de Êxodo. 73 ao 89, ao livro de Levítico. Dos Salmos 90 ao 106, faz referência ou alusão ao livro de Números. E Salmos de número 107 ao 150, correspondente ao livro de Deuteronômio. Os salmos eles se dividem em 17 tipos: lamentação, adoração, hino, convites de adoração, ação de graças e assim sucessivamente. Os salmos dentre os livros do Antigo Testamento é o que mais retrata a vida das pessoas na fé e na área espiritual, quer seja boas e ruins, trágicas e jubilosas que ocorrem na vida das pessoas. O livro de Salmos, ele traz acerca de tudo isso. Ele é citado 80 vezes no Novo Testamento e dos 150 salmos da Bíblia, contém 2.461 versos. Louvado seja Deus. E especialmente eu quero trazer para os irmãos livro de Salmos, número 5, verso 7, onde Davi diz da seguinte maneira: Mas eu, pela abundância da tua misericórdia, entrarei na tua casa e adorarei prostrado diante do teu santo templo, cheio de temor por ti. Hoje os homens não têm ideia da grande oportunidade e do grande privilégio que está na presença de Deus e buscar a Deus na casa do Senhor. Davi, nesse momento, bem sabemos que ele é da tribo de Judá, ele foi da tribo de Judá, e era concedido aos levitas, ao sumo sacerdote especificamente, uma vez por ano, entrar no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, onde o sumo sacerdote ele oferecia sacrifício em prol da vida dele e em prol da vida das pessoas.
E Davi, ele tinha esse desejo, ele almejava isso para ele. E isso para Davi era algo impossível, porque ele era da tribo de Judá, mas era concedido especialmente aos levitas. E entrar no Santíssimo Lugar só era permitido ao sumo sacerdote. Por isso, após a crucificação de Jesus e a ressurreição do nosso eterno Jesus Cristo, nosso Deus, que nós temos como Senhor e Salvador, nós temos a oportunidade de buscar da presença de Deus nesses últimos dias. Bem sabemos que o Senhor Jesus, ele está voltando. É chegado o momento e a hora. A oportunidade é chegada para todos nós de buscarmos ainda mais da presença de Deus. Eu agradeço a tua atenção e que Deus os abençoe em nome de Jesus.